Agora sim. Muito bem. Antes de iniciarmos a conferência, vamos aprovar se funciona ele compartilhar pantalla. Quer tentar compartilhar os slides, Adriano, ver se nós conseguimos? Puede escutar-me? Se puderes habilitar mi microfone. Sim, te escutamos perfeitamente. Eu tenho que clicar para falar. Puedes habilitar meu microfone? Habilitar o microfone. Claro. Habilitar o microfone. Eu tenho que habilitar dois. Mira, aqui está o Adri e aqui. Não sei se é Adriano Machado. Ya te vamos a convertir en anfitrión. Ahora sí puede. Tentamos compartilhar agora? Estamos para todo mundo poder compartilhar, quem sabe. Um instante, estou a fazer aqui, pero eu estou tendo que clicar para poder falar. Nosotros, quiero que comparta pantalla, compartilhe os slides conosco, Adriano. E aí sim, vamos ver se aparece direitinho. Perfeito. Vemos muito bem. Coloca tela completa. Esperamos um momentinho que eu quero fazer a apresentação. Esperamos uns 2 minutos. Pode mirar-me? Pode ver-me? Estou aqui? Sim? Sí, le escuchamos perfectamente. Lo que quiero es presentarle, entonces, un solo minuto. Primero, Gracias. es una alegría tenerlo con nosotros, doctor Adriano. Particularmente para mí, yo fui compañera del doctor Adriano en el doctorado y tuvimos una excelente experiencia y quiero que todos que están aquí sepan que yo soy admiradora del trabajo de él antes de que él se torne un doctor y que empiece a trabajar con neurociencias. Él es una persona que tiene una capacidad cognitiva increíble y espero que ustedes puedan compartilhar y entender y comprender lo que él tiene para enseñarnos hoy con el tema bases neurobiológicas del comportamiento, del miedo, implicaciones para fobia y para el yo quiero contarles un poco sobre Adriano. Adriano es graduado en Ciencias Biológicas por la Universidad Federal del Rio Grande do Sul, en Brasil. Él actuó en laboratorio de psicobiología, en computación. Adriano tiene maestría y doctorado en neurociencias por la Universidad Federal de Santa Catarina. Él ha trabajado con diversos trabajos dentro de las neurociencias, trabaja con neurofeedback, ha trabajado con electroencefalograma, ha trabajado con procesos de evaluación del comportamiento, tanto en modelos animales y ahora en sus nuevas actividades como profesor. Entonces, el doctor Adriano es docente, tanto de algo que nosotros tenemos en Brasil que se llama reservatorio de dopamina, que es
um trabalho de divulgação das neurociências incrível dentro do país. E ele também é professor de psicofarmacologia da Faculdade CESUSC. Nós temos a grande alegria de recebê-lo. Espero que vocês possam desfrutar esta conferência como eu. E le doy paso, entonces, Adriano, gracias por participar con nosotros en la Universidad Técnica de Manabí, gracias por estar presente y compartir su conocimiento con nosotros. Eu agradeço muito a experiência de estar aqui a tentar falar uma língua que admito não é uma língua a qual domino plenamente, pero eu vou tentar fazer-me melhor. Se caso tienes alguma dúvida, queres colocar no chat acerca de algum termo ou alguma coisa que venha a falar. A Aline é muito querida por mim, realmente é uma colega com a qual participamos de alguns eventos e experiências muito legais. E de pronto aceitei o convite, mesmo com este portunhal, como podem mirar, mas vou tentar, como disse, ser-me melhor, ok? Graças pelo convite. Então, como dito, eu sou Adriano Machado, tenho doutorado em neurociência, sou professor suplente do Departamento de Ciências Morfológicas da UFSC, uma universidade federal aqui uma universidade pública aqui de Santa Catarina. E também sou professor na Unicesусc, um centro universitário, no qual ministro as disciplinas relacionadas à neurociência e os aspectos do comportamento e sistema nervoso. Eu vou falar hoje acerca de um tópico muito importante na minha trajetória como científico, uma trajetória pela qual tento entender melhor como funcionam os processos de aprendizagem e memória. E quero falar um pouco acerca da memória do medo, um tipo de memória muito importante para os tratamentos terapêuticos, para as fóbias e para o transtorno do estresse pós-traumático. Eu, como disse, vou tentar utilizar termos que possam compreender-me, pero se utilizar alguma palavra que não fique compreendida, alertem-me, avisem-me que posso tentar utilizar outra. Ok. Estão todos a escutar? Tudo ok? Mirar os slides? Ok. Sí, le escuchamos perfecto, Adrián. Ok. Que bueno. Neruda nos traz uma frase muito interessante: o medo de morir é pior que a morte mesma, porque a morte termina e o medo não. Quando pensamos acerca do medo e os produtos do medo na vida de um indivíduo que vive com um transtorno, que tem alguma alteração em los processos emocionais, em ansiedade, podemos pensar que o medo é capaz de realmente imobilizar-nos, pararmos e fazer com que esquivamos e fujamos de situações, experiências. Assim, lidar com o medo é muito importante e, sendo uma emoção, é um desafio, uma tarefa muito difícil. Assim, entender o que é o medo, podemos pensar que o medo é uma emoção, e assim como todas as emoções, tem componentes fisiológicas relacionadas ao funcionamento dos sistemas fisiológicos de nosso corpo, assim como temos também componentes psicológicas relacionadas ao medo,
como os sentimientos, pensamientos, percepções que estão relacionadas a esse estado emocional. Nós temos atividades fisiológicas muito similares durante uma experiência que nos provoca medo. Pero as respostas psicológicas, como os sentimentos, pensamentos, percepções, são, de alguma forma ou outra, muito subjetivos, muito de cada indivíduo. Entretanto, aunque podemos estruturar uma forma de pensar acerca do medo dentro dos paradigmas neurocientíficos, dentro de uma investigação científica em la neurociência, e para tal usaremos de modelos simples que de uma forma ou outra acabem por nos mostrar aspectos da emoção medo e que possam assim ser estudados em modelos não humanos como roedores e outros animais. Assim, nos preocupamos com respostas comportamentais observáveis e relacionadas ao medo como uma forma de mensurarmos a emoção, o estado de medo em certos modelos. Algumas das respostas comportamentais observáveis, como congelamento, congelar de medo, o termo freezing em inglês, assim como temos comportamentos de esquiva, de fuga, que são também comportamentos relacionados e podendo ser observáveis à emoção medo. Pero o que de fato pode nos causar medo? Nós temos uma série de medos inatos, aqueles medos que nos foram herdados por longo processo evolutivo, pelo processo da evolução. Nuestra espécie, como tal, é uma espécie que evoluiu no contexto de uma história evolutiva, no contexto de uma história evolutiva. Assim como outros animais, acabamos por dividir certas características de medos inatos, aqueles os quais nascemos apresentando respostas de medo a certos estímulos. Por exemplo, podemos observar no encéfalo de los roedores sistemas neurais que envolvem diferentes áreas do cérebro, como regiões corticais, a amígdala cerebral, regiões como o hipocampo, que são regiões que estão envolvidas com o circuito do medo inato relacionado, por exemplo, a pistas de um predador, tais como aquelas oriundas do olfato, do cheiro, da presença de urina, de substâncias de um predador, ou a visualização, a miração de um predador, pode, ou mesmo um ambiente relacionado a um predador, pode ativar sistemas relacionados ao medo, como os núcleos amigdalares do lobo temporal, ativando respostas de medo em animais perante a presença de um predador. Também temos mecanismos no cérebro do roedor que descrevem o medo inato referente a situações a qual temos a presença de outros da mesma espécie, assim como temos sistemas, circuitos neurais envolvidos com a percepção de nocicepção, a dor, que pode também gerar medo, mesmo de forma inata. Então, muitos organismos, muitos mamíferos, incluindo nós outros, seres humanos, nascemos preparados, digamos assim, para termos respostas de medo perante alguns estímulos, como predadores, alturas muito altas, ambientes muito escuros, ruídos fuertes e repentinos, serpentes, aracnídeos, e apresentarmos esses estímulos mesmo a um neonato, a um recém-nascido humano,
podemos observar ciertas respostas del miedo, como atividade fisiológica, aumento da frequência cardíaca, ereção de pelos, dilatação das pupilas, que refletem uma atividade simpática, muitas vezes recrutada durante os episódios em que expressamos fisiologicamente o medo. Assim, mesmo inatamente, nós teremos certas respostas de medo heredadas evolutivamente. Estão aí compreender-me? Estou sendo claro? Conseguem compreender-me? Sim? Deixa eu ver se tem no Sí, chat. perfectamente. Gracias. ¿Pueden hablar en los chat? Sí, ahora puedo mirar las respuestas en los chat. Pero as formas de medo que mais me interessam não são o medo inato, circuitos que inatamente herdamos evolutivamente que disparam frente a alguns estímulos. Na realidade, meus estudos estão centrados em lo medo aprendido. O medo aprendido é uma resposta do temor que surge a partir de experiências prévias ou associações com estímulos que, aunque originalmente eram amenizantes, se percebem como perigosos devido ao condicionamento ou aprendizagem. Para ilustrar, disse anteriormente que choque nas patas pode disparar respostas inatas do medo em alguns animais, como, por exemplo, em um roedor, ratão. Aqui podemos ver que, ao associarmos choque em las patas à presença de sino, de som, o som não era antes percebido como estímulo aversivo. Eu não via resposta, não mirávamos respostas de medo do animal frente ao som, pero ao associá-los, ao emparelhar, colocar, ao expormos o animal ao mesmo tempo ao choque nas patas com som que não era aversivo, podemos fazer por condicionamento clássico ou pavloviano a associação entre o estímulo neutro, como o som, a estímulo aversivo, como o choque, fazendo com que o animal venha a apresentar resposta de medo ao som no futuro. Assim, é o som, outra hora neutro para as respostas de medo, passa, após a associação com o choque, a exercer sobre o animal o mesmo efeito aversivo que vemos do choque, ou parecido. De forma que, para entendermos melhor o que podemos entender acerca da memória do medo com este paradigma de condicionamento, precisamos entender um pouco melhor. O condicionamento é uma teoria muito antiga dentro da psicologia, foi trazida pelos comportamentalistas, os behavioristas, que nos apresentaram a ideia vinda de Ivan Pavlov, que nos diz que estímulo incondicionado, ou seja, estímulo capaz de produzir uma resposta incondicionada em animal. Aqui, por exemplo, a comida produzindo a resposta de salivação em meu perro. Estímulo neutro não produz a resposta de salivação. Assim, o sino inicialmente não produz uma resposta de salivação, é estímulo neutro. Pero se apresentarmos para o perro o sino com a comida, algumas vezes, durante processo conhecido como condicionamento, o animal apresentará a salivação na presença do alimento e do sino. Após algumas apresentações,
o animal passa também a salivar na presença somente do sino, como se o sino tivesse adquirido a capacidade aversiva, a capacidade apetitiva do alimento de gerar a resposta de salivação no animal. Compreendido? Este é o condicionamento clássico. E é assim também que vemos o condicionamento clássico aversivo ou de medo. Neste sentido, estou aqui a apresentar um experimento muito eticamente criticável, pero executado em algumas décadas atrás, alguns anos atrás, muitos anos atrás, por um psicólogo chamado John B. Watson, que queria demonstrar que era possível condicionar a resposta de medo humana a partir dos princípios do condicionamento clássico, a partir da associação entre um estímulo capaz de induzir respostas de medo com estímulos que não eram capazes de produzir tais respostas. Assim, John B. Watson apresentou ao pequeno Albert, uma criança humana, um infante humano, um ratão, que em um primeiro momento não causava medo no pequeno Albert, no pequeno Albert, no niño. Pero ele sabia que um som muito alto, muito ruidoso, poderia causar uma resposta de medo inata em pequeno Albert. Então, se produzisse um barulho muito alto, pequeno Albert produziria respostas de medo. E de uma maneira muito maquiavélica, como eu disse, um experimento muito eticamente criticável, John B. Watson induziu o condicionamento do medo a pequeno Albert. De que forma? Apresentando ao mesmo tempo o ratão, o estímulo neutro para a resposta de medo, e o barulho ruidoso e alto de uma pancada de uma ferramenta em uma barra de metal. A associação entre um ratão e o som fez com que pequeno Albert associasse durante o condicionamento a aversão ao ratão. E após o condicionamento, o pequeno Albert apresenta respostas de medo na apresentação até mesmo do ratão, mesmo na ausência do estímulo sonoro, ruidoso e aversivo. Assim como o cachorro, o perro, aprendeu a associação entre a comida com o sino e passa a salivar na presença do sino apenas. Também vemos agora pequeno Albert apresentando as respostas do medo também a um rato, mesmo que não apresentasse antes. Assim, o mesmo processo de aprendizagem, o condicionamento clássico, pode operar tanto no condicionamento da resposta de salivação de um cão, de um perro, assim como na associação de um estímulo de medo a um estímulo neutro, mesmo em humanos. Assim, podemos entender que o condicionamento clássico é, sim, uma das formas que aprendemos a ter medo de novos estímulos. Uma coisa interessante é que certas experiências traumáticas, muito aversivas, podem causar uma memória de medo generalizada, o que aconteceu com o pequeno Albert. Esta é uma imagem real do experimento. Vocês podem procurar por este experimento no YouTube, encontrarão
alguns vídeos demonstrando o experimento e ele explicando. Como disse, não é um experimento para nos motivarmos a fazermos algo parecido, é muito antiético e muito equivocado em termos de vistas humanistas, pero nos demonstra claramente que o condicionamento clássico é sim uma forma de aprendizagem humana de processos relacionados ao medo. E aqui podemos mirar que pequeno Albert, até mesmo na presença de um coelho, que não foi associado ao som aversivo, apresenta agora certas respostas de medo. Este processo é uma generalização do medo. A experiência traumática foi com um ratão e o som ruidoso, pero como o coelho tienes algumas características próximas ao ratão, a criança também apresenta medo a este estímulo. Ou seja, de estímulo, a resposta de medo é generalizada, ocorria um processo de generalização. Tudo bem? Entendido? Que podemos aprender a ter medo a partir dos processos relacionados ao condicionamento clássico, ao associarmos um evento traumático, aversivo, com um evento que não é traumático, podemos tornar este estímulo não traumático em aversivo também. Pense comigo. Se você pega um elevador, pode assim dizer? Ascensor. Aqui pega um ascensor. Temos, então, uma experiência não aversiva, que não nos produz necessariamente medo. Pero imaginemos que fiquemos presos em no elevador, no ascender. Podemos imaginar que as próximas vezes que interagirmos com o elevador, com o ascensor, poderemos ter respostas de ansiedade, ou mesmo respostas de medo, por a experiência aversiva que foi emparelhada, associada a este equipamento. Entendem o que eu quero dizer? Ou por outro lado, na seguinte, né, pode ser com que o indivíduo tenha uma esquiva, um afastamento, um medo de dirigir, de usar um carro, por exemplo, um meio de transporte, um automóvel, devido ao medo produzido pela associação entre o veículo e o acidente e a experiência aversiva. Novamente, vemos aspectos similares ao condicionamento clássico ocorrendo na formação destes traumas e memórias aversivas. Assim, podemos nos perguntar: quais são as bases neurobiológicas que suportam a aprendizagem da medo? Para entendermos isto, vamos olhar para a literatura neurocientífica e o que já sabemos acerca dos processos de medo aprendido e como as memórias de medo são formadas. Para formarmos uma memória de medo em um corredor, ao apresentarmos a um determinado som e contexto, podemos emparelhar, apresentar ao mesmo tempo, associar a este contexto, a este som, um estímulo aversivo como um choque nas patas. Assim, mesmo o som, assim como o próprio contexto, pode disparar no animal, no futuro, respostas aversivas. Afinal, houve uma associação entre o estímulo neutro, o som e o contexto, ao estímulo aversivo choque. Pero como isto se dá em termos neurobiológicos? Nós sabemos que nas regiões corticais existem as neuronas que disparam potenciais de ação, impulsos nervosos, referentes ao processo de entrada da informação sensorial, aos processos perceptivos. Por exemplo, temos a partir do ouvido interno o repasse da informação auditiva para o
tálamos auditivo, né, a região do auditory thalamus, e este processo do encaminhamento da informação sonora é repassado ao córtex, ao auditory cortex, ou ao córtex auditivo, regiões do córtex cerebral, que vão interpretar o som e repassar a informação através de neuronas para a nossa amígdala no lobo temporal. Tanto auditory thalamus como auditory cortex repassam a informação à amígdala, principalmente através de um núcleo na amígdala que chamamos de amígdala lateral. Um grupo de neuronas que se encontra em amígdala, chamado amígdala lateral, um pequeno núcleo de neurônios localizados no sistema nervoso, na região da amígdala. Uma pequena estrutura que é localizada no lobo temporal, né, posicionada muito próxima ao hipocampo, outra estrutura muito relevante na aprendizagem e memória. Pero temos também, além do envio da informação sonora, através das vias sensoriais de córtex auditivo, temos também o repasse da informação aversiva do choque na pata, através, então, do nosso tálamo somatosensorial e córtex somatosensorial, que são estruturas relacionadas à nocicepção e à sensibilidade nociceptiva que se relaciona à dor. Assim, temos que a amígdala consegue receber informações relacionadas tanto à estimulação auditiva como ao estímulo aversivo, e reconfiguração deste núcleo pode, depois, novamente no futuro, por fortalecimento em las comunicações das neuronas, as sinapses neste núcleo, podemos criar uma conexão entre as vias que ativam durante o som com as vias que ativam durante o choque. Assim, no futuro, quando apresentarmos apenas o som, podemos ver uma ativação das vias auditivas que agora, com o fortalecimento da associação com as vias aversivas, ativa também a região central da amígdala, que induzirá uma série de respostas, como o congelamento, alterações autonômicas do sistema nervoso autônomo ou visceral, assim como a ativação de cascatas hormonais, hormônios, que estão relacionadas com as respostas de estresse, tais como cortisol. Então, temos que a amígdala é um núcleo cujo qual as experiências do estímulo condicionado, aquele que não apresentava aversão antes do condicionamento, passam agora a se associar, né, com o estímulo que produz as respostas relacionadas ao medo. E assim, os próprios estímulos auditivos podem, no futuro, ativar as respostas do medo. Como ocorre a modificação desta comunicação entre as neuronas? Como as neuronas formariam uma alteração em las comunicações, que seriam suficiente para manter o subsídio biológico desta alteração comportamental. Assim, temos que, na apresentação de um estímulo neutro, certos neurônios disparam. Na apresentação de um estímulo incondicionado, como um choque, certos neurônios disparam. Um grande psicólogo, conhecido como chamado Donald Hess, nos apresenta-nos uma teoria muito interessante, onde ele diz: neurons fire together, wire together. Neuronas que disparam impulsos ao mesmo tempo, fortalecem as conexões que estabelecem entre si. Assim, se vemos neurônios que são ativos, por exemplo, por um estímulo neutro, como o som, ao mesmo tempo que temos neurônios relacionados ao estímulo incondicionado, neste caso o choque, o fortalecimento da conexão entre tais neurônios
formará um engrama, um conjunto de neurônios, de inglês engram, um conjunto de neuronas, de células nervosas, que estabelecerão um traço de comunicação entre elas, associando ou relacionando o estímulo sonoro com o estímulo aversivo do choque. Assim, no futuro, após essa formação do engrama, um processo conhecido como consolidação da memória, teremos na apresentação do estímulo condicionado, apenas na apresentação do som, a ativação total do engrama, reativação total do engrama, ativando também as neuronas relacionadas ao choque e à experiência aversiva. Entendem essa ideia mais esquemática das neuronas modificando suas comunicações, reforçando comunicações ao associar os dois estímulos de valências opostas, nesse caso, estímulo neutro e aversivo. Com o tempo, o estímulo condicionado passa a ter a mesma capacidade do estímulo incondicionado de gerar a reativação do engrama como um todo. Como se dão as diferenças ou as conexões em termos de alterações sinápticas, as alterações nas comunicações das neuronas? Nós outros sabemos que os neurônios da amígdala podem modificar-se com a experiência através dos processos de plasticidade sináptica, tais como a potenciação de longo prazo, de longo termo, a potenciação de longo termo, ou no inglês Long Term Potentiation, LTP, e também através, podemos ter modificações de enfraquecimento das atividades sinápticas e remodelamento dos sinapses, das comunicações de neuronas, com uma redução da atividade das sinapses, através do processo de Long-Term Depression, ou LTD, né? Assim, podemos entender que quando uma sinapse é muito excitada, aqui podemos ver em hipocampo, pero algo parecido parece ocorrer, ou realmente ocorre na amígdala, em diferentes núcleos amigdalares. A ativação frequente de certas sinapses pode, especialmente as sinapses glutamatérgicas, podem ativar receptores, como receptores AMPA, que causam a despolarização do neurônio, levando a uma abertura dos canais NMDA, que com a entrada do cálcio pode produzir modificações sinápticas, como, por exemplo, alteração no número de receptores, síntese de novas proteínas, ativação de diferentes proteínas e enzimas que modificam a sinapse de modo bastante duradouro, fazendo com que as conexões criadas durante a experiência aversiva sejam mantidas também nas sinapses dos núcleos da amígdala. Aqui nós estamos vendo na série de vias bioquímicas envolvidas com a atividade de receptor NMDA e alterações que ocorrem em neurônios pós-sinápticos na região da amígdala lateral, quando muito ativados através das vias do córtex auditivo, né? Então, podemos, na realidade, pensar que estamos vendo uma simplificação, a região pré-sináptica da entrada auditiva talâmica, que pode sofrer modificações que alteram a responsabilidade de sinal pré-sináptico relacionado ao estímulo auditivo, e temos também uma série de modificações, todas elas muito envolvidas com fluxo de cálcio resultante da atividade NMDA, que pode ativar enzimas sinápticas como PKC, quinase, entre outras, que ativam vias que levam à síntese de nova proteína, fosforilação de proteína CREB, que leva a um aumento da resposta pós-sináptica e pré-sináptica em neurônios que estabelecem o circuito de medo na amígdala. Assim, a experiência aversiva pode, de fato, modificar a formação de sinapses e a forma como ocorre a comunicação de neurônios em núcleos amigdalares. Mi nombre, yo no sé dividir así.
No se puede. Hola. Creo que se quedó Sí, el audio también. prendido de Ashley. Estoy intentando silenciarla y no puedo, pero sí, sí, Ah, tá. entonces, Entendi. como, escucha. Sí, no, no problema. Pero esa é a me acompanhar. La experiencia aversiva de la asociación del estímulo neutro con un estímulo aversivo puede modificar las comunicaciones de las neuronas y estructurando los circuitos amigdalares para mantener la memoria. Inclusive, vemos que muchos de esos receptores, como NMDA, receptor NMDA de glutamato, del glutamato, está envolvido con el proceso de aprendizaje, como podemos ver aquí, no aprendizaje del laberinto acuático, no qual o animal aprende a localizar uma plataforma. Vemos que o tempo para a localização de uma plataforma diminui com a experiência de busca da plataforma em um labirinto. Pero o mais importante aqui é observar que os receptores NMDA que promovem a plasticidade estão aderidos à membrana plasmática da neurona e temos um ambiente rico em lipídios, conhecido como lipid rafts, ou as barcas ou balsas lipídicas, na qual podemos ter a inclusão desses receptores NMDA. Um dos principais componentes das balsas lipídicas é colesterol. O colesterol, assim que fala, colesterol, podem entender? Sim? O colesterol é uma substância lipídica presente em regiões de membrana que formam também lipid rafts, regiões ricas em lipídios que podem ancorar alguns receptores. Assim, uma das minhas frentes atuais é entender como a remodelação dos lipídios em balsas lipídicas pode alterar os processos de plasticidade durante a aprendizagem do medo. Por exemplo, para testar minha hipótese de que interferir na dinâmica do colesterol em neuronas poderia acarretar em certa alteração na formação da memória do medo, usei um experimento de esquiva inibitória, esquiva passiva, também conhecido, no qual utilizei uma droga chamada simvastatina, que inibe a síntese do colesterol através da via do mevalоnato, uma síntese importante para que ocorra a manutenção das balsas lipídicas e o estabelecimento das moléculas de colesterol da membrana. E eu percebi que, ao inibir a via de mevalоnato utilizando a simvastatina, apenas em altas doses e de forma aguda, não crônica, prejudiquei a formação da memória de medo no processo de esquiva inibitória, no qual injetei simvastatina em animal, foi administrado via intraperitoneal. O animal, ao descer da plataforma, recebeu um choque nas patas, e isso aumenta o tempo de permanência na plataforma, a curto termo, uma hora e meia depois, seja um dia depois. Vemos que quando administramos a simvastatina em alta dose, 50 miligramas por quilo, temos que prejuízo na aprendizagem e na consolidação da memória do medo de luta. Assim, talvez, ao inibirmos a síntese do colesterol a partir deste processo, assim como inibindo a síntese de proteínas, talvez, podemos fazer uma analogia, podemos impedir a formação e estabelecimento do traço de memória. Este é apenas um piloto, estou trabalhando e vou trabalhar nele no futuro, pero eu não sei como estou de tempo, como estou? Ah, muy bien, Adri. Pues, doctor Adriano, puede unos 15 minutos más tranquilamente. Gracias. 15 minutos podemos falar tudo o que temos para falar. Então, este é um estudos mais holísticos acerca de processos relacionados à consolidação da memória. Como a alteração de vias metabólicas, como a do colesterol, pode afetar os processos de consolidação.
Pero eu estou aqui, de fato, para falar mais acerca de los usos do conhecimento da neurobiologia da memória para o tratamento de condições traumáticas e fobias, como havia. Assim, podemos passar, então, a entendermos melhor alguns processos que estão relacionados com como podemos interferir e modificar a resposta de medo. Como podemos fazer que o indivíduo que evita, por exemplo, usar um automóvel devido a seu medo de um acidente, de situações traumáticas, possa voltar a ter um comportamento, né, que possa ser melhor aproveitado dentro deste contexto de uso de automóvel, para que ele pare de esquivar, fugir dessa situação. Assim, temos um processo muito conhecido na memória de medo que se chama processo de extinção da memória. Como disse anteriormente, se associarmos a um ratão, choque na pata e o som, temos que na apresentação no futuro do som, o animal apresentará as respostas de medo. Assim, no início, o som não causa as respostas de medo. Conforme associamos o som ao choque, tendemos a observar um aumento nas respostas do medo do animal. Como podemos fazer para que, após uma associação aversiva do choque com o som, levarmos a uma diminuição das respostas aprendidas de medo na presença do choque? Desta forma, fazemos a exposição do som na ausência do choque, algumas vezes, fazendo com que se crie uma nova memória, uma memória de extinção que vai sendo adquirida e também consolidada, uma nova memória que estabelece uma ausência de aversão relacionada àquele estímulo. Então, o processo de extinção é o seguinte: se fui condicionado a aprender a associar um choque nas patas a um som, ao reexpor-lo ao som, algumas vezes na ausência do choque, a resposta de medo tende a diminuir conforme uma memória de extinção a se formar. Uma memória de extinção, uma memória de ausência de choque, podemos imaginar desta forma. Entendido? Então, a apresentação sucessiva de algum estímulo aversivo, do estímulo condicionado, na ausência do estímulo aversivo, pode, aos poucos, produzir uma resposta menos acentuada de medo, até mesmo reduzindo muito a resposta condicionada de medo, del medo. Pero um processo muito usado na prática terapêutica é a dessensibilização sistemática, onde para certos pacientes se apresentam aos poucos certos estímulos ou parte dos estímulos referentes à experiência traumática, levando a uma diminuição das respostas de medo associadas àqueles estímulos. A dessensibilização sistemática, este processo terapêutico, nada mais é que a indução da extinção, apresentando ao indivíduo estímulos ora associados com a aversão, na ausência da aversão, na ausência desta aversão. Podemos imaginar, por exemplo, uma criança em ambiente escolar, na escola, no ambiente escolar, podemos ter crianças que sofrem bullying, sofrem com colegas que tiram chacotas, fazem piadas e produzem, tais crianças, medo, respostas de ansiedade. Se tais respostas ocorrem ao mesmo tempo que a escola, podemos imaginar que a escola possa, por condicionamento, também se associar à aversão daquela condição de bullying, daquela situação aversiva. Assim, na estratégia, assim podemos mirar que a criança que cambia a escola, ainda pode apresentar o medo da escola.
porque a escola foi condicionada àquela situação aversiva traumática do bullying. Assim, em um processo terapêutico como a dessensibilização sistemática, estímulos relacionados à escola são apresentados de forma gradual, de forma sistemática, para induzir uma redução das respostas de medo. Enfrentar aquilo que tememos pode, muitas vezes, aliviar o medo que sentimos acerca daqueles estímulos através do processo de extinção. Doutora Adriano, le voy a interrumpir un minuto porque Por es favor. bastante importante lo que nos está hablando, doctor Adriano, acerca de este miedo condicionado y cómo el miedo puede estar adentrando al ambiente escolar, donde un niño que está en una escuela y sufre algún tipo de bullying, algún tipo de problema con sus compañeritos, él siempre, cuando esté en el ambiente escolar, va a tener la misma activación de las vías neuronales que el doctor Adriano nos está presentando como un trauma. Entonces, es importante que, no importa si este niño va a cambiar de escuela, él aún así va a tener este miedo condicionado asociado. Y ahí entra la importancia de lo que dice el doctor Adriano, de la terapia, donde una terapia donde se trata de sacar este trauma del niño con pequeñas exposiciones a ambiente escolar y donde él pueda ser nuevamente insertado al ambiente, que es lo que nosotros necesitamos en el caso de estos traumas.